Hoje, nós não podemos deixar de falar de um assunto que tomou conta do Brasil, tá? Em todas as manchetes, em todos, né, os comentários, bate-papo, em qualquer lugar que você for, tem gente falando a respeito dessa cena de preconceito nojenta, realmente, como definiu aí a Giovanna Elban, que definiu a mulher que fez esse tipo de coisa, teve esse tipo de preconceito, inclusive com crianças, com 2 crianças, os filhos da Giovanna Elban, e também do Bruno Galhaço, Titi e Bless. E quando eu soube dessa notícia, eu fiquei muito preocupada, porque a gente sabia dela, né, xingando a mulher com toda a razão, virando uma leoa para cima de quem teve a coragem de fazer uma coisa dessas, com 2 crianças, não é? E com uma família de angolanos que também estava lá, com de 15 a 16 pessoas, essa família. Mas eu fiquei falando, meu Deus, e essas crianças? E Titi e Bless? Eles viram tudo, como é que eles sentiram isso, como é que eles reagiram, né? Eu fiquei muito preocupada com esse tipo de coisa, porque ela estava lá, né, para cima da mulher, xingando, falando. Ela disse que inclusive agrediu, sim, deu um tapa nessa mulher que fez esse tipo de coisa, mas ela não agiu, ela reagiu, e essa é a verdade. É um coração de mãe ali absolutamente indignado, enraivecido, né? Assim, ela estava completamente revoltada com esse tipo de coisa. E aí, depois da entrevista do Fantástico, a própria Giovanna estava falando que a Titi viu tudo, que a Titi entendeu tudo, que ela ficou passadinha, né? Que ela estava meio chocada com tudo aquilo que ela viu, que o Bless estava brincando. Então ele viu que alguma coisa estranha estava acontecendo, mas ele não presenciou tudo, e ele é mais novinho. Então, para ele ficou mais ameno, para a Titi não. Eles vão ver como ela vai, né, processar tudo isso dentro dela daqui para frente. Mas o que vale nessa história, ou o que não vale, é que em Portugal essa mulher não vai ser punida, tanto que ela está liberada. Lá não existe sequer o injúria racial. Existe crime de injúria, mas não de injúria racial. Então o que aconteceu? Ela foi detida, e nem foi detida pelas denúncias de racismo, ela foi detida porque ela desacatou os policiais, e para isso existe pena, que é de injúria, que ela pode pegar até 6 meses de cadeia, mas fora isso não, fora isso nada. O que pode acontecer daí? Como o Bruno e a Giovanna têm um prazo de 6 meses para entrar com um processo contra ela, eu não sei por qual motivo seria, já que lá não existe injúria racial, eles podem entrar com processo. Então, pelo menos ela não fica nadando de braçada aí na impunidade. A um processo ela vai ter que responder. E eles já disseram que vão entrar com esse processo, sim, muito antes de 6 meses. Já vai ser para agora. E é uma coisa, né? Eles já fizeram a denúncia. Hoje eles fizeram a denúncia. Hoje, Giovanna e Bruno Galhaço já fizeram a denúncia na delegacia. Então isso não vai ficar tão barato assim para ela, senão ficaria. E é por isso que esse tipo de coisa vive acontecendo, e como eles disseram na entrevista ao Fantástico, que foi uma entrevista de uma grandeza muito grande dos dois, na visão que eles têm do racismo, da dor do racismo contra os próprios filhos, principalmente contra crianças, a maneira com que eles vão educar e preparar, e já vem fazendo isso, para essas 2 crianças terem que enfrentar esse mundo aqui fora. E não é brincadeira, é difícil demais. Da história da humanidade, não é justo, é cruel, é muito cruel, é muito doloroso, é muito sangrento, muitas vezes, já foi muito nos séculos passados também. E isso é o quê? Uma responsabilidade de todos nós, de fazer o que eles fizeram, de reagir, denunciar, não deixar barato, fazer com que essas pessoas paguem por isso. Para isso, depende de nós como cidadãos, e depende das autoridades também, não é? De reforçar essa lei. Isso é realmente nojento, nojento. Ninguém pode aceitar de braços cruzados, ninguém pode fazer de conta que não é não é comigo, não é com ele, não é com ninguém da minha família, não é assim. Né? Isso é uma causa de todos, esse é o mundo que a gente vive e que a gente pode mudar. Não pode se conformar com esse tipo de coisa, não pode entrar nessa, na verdade, não pode condenar quem reage a isso. Como muita gente começou a falar assim, não, a gente precisa saber o outro lado. Que outro lado? Se todo mundo viu, se os 2 salva-vidas que estavam lá
inclusive um brasileiro, outro africano, testemunharam o que ela já vinha fazendo antes com a família angolana, com eles mesmos, né? Eles presenciaram tudo, testemunha não falta, o que falta é lei em Portugal. Como as nossas aqui são muito brandas, mas são ainda, né, menos piores do que as deles. Agora, gente, vamos levar isso a sério, não vamos aceitar isso da maneira como muita gente aceita, como muita gente ainda acha que o nosso país não é racista, quando é muito racista sim, e a gente sabe de um caso atrás do outro e as pessoas parecem que estão cegas e surdas e mudas, porque não falam nada, não protestam, não tomam atitude. A gente tem que tomar sim, a gente tem que tomar sim.